pessoal, de volta com o segundo bloco do TOTOS Talks. Se você chegou até aqui é porque você está gostando do tema, então aproveita para assinar o canal e curtir esse vídeo também, né? Isso é muito importante para nós. Bom, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre as possibilidades de tecnologia para o mercado de micro e pequenas empresas. De fato, a gente terminou o último bloco falando sobre a nuvem, né? O tanto que a nuvem está trazendo benefícios e possibilidades para essas micro e pequenas empresas, tanto que está transformando também a forma delas trabalharem, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Assim, realmente tornou-se acessível? A tecnologia hoje está presente na vida dos micro e pequenos empresários? Ou se não está presente, poderia estar? O Renato tem alguns dados interessantes aqui sobre a utilização de tecnologia, né? Mas falando antes sobre a tecnologia em si, como a gente falou no primeiro bloco, a tecnologia ela está altamente disponível, ou seja, já não tem mais muito gaps de adoção entre um empreendimento de grande porte e um empreendimento de pequeno porte. Então vamos citar alguns exemplos, né? Nuvem, totalmente disponível. Mobilidade, totalmente disponível. Inteligência artificial, cada vez mais, começando, mas cada vez, ela com certeza ela vai acontecer. Mesmo para os micro e pequenos. E a gente está vendo a inteligência artificial sendo aplicada aos softwares que estão disponíveis para as pequenas empresas agora também, né? Mesmo que ela esteja por trás, tipo, o cara da pequena empresa ele nem precisa saber que tem a inteligência artificial por trás, ela acontece de forma natural. Põe um chatbot ali, por exemplo, e faz também funcionar. pode ser. Então, certamente, internet das coisas, não vai demorar muito tempo, vão haver, né, soluções para os micro e pequenos. Mas o importante é o seguinte... Mas Big Data, eu acho que Big Data é fundamental também, né? Saber aproveitar os dados para poder ter mais insights ali e não trabalhar sempre com base no achismo mais, né? Isso já está disponível para todo mundo também. Agora, qual que é o grande ponto, né? Uma coisa é a tecnologia estar disponível, a outra coisa é aquele cliente ter uma solução que faça diferença para ele. Sim. Então, são coisas bem diferentes, né? Tá tudo disponível, o importante são ter soluções. As soluções é que gradativamente elas estão cobrindo as necessidades, né? Então, se a gente fosse exemplificar num varejo, né? Ponto de venda usando todas as tecnologias aí emergentes, existem. Pontos de venda trazendo características de inteligência artificial, existem. Mas, eventualmente, um software para fidelidade, um software para relação com clientes, talvez não tenha tanta disponibilidade ainda. Esse é o papel dos provedores de tecnologia, de cobrir esses gaps de soluções. Mas a tecnologia em si, ela está acessível e disponível. Mas esse cara já sabe que isso está disponível para ele já vê valor nisso também? Tem muito, o pessoal tem que descobrir. Tem muita gente que ainda não sabe, mas muita mesmo. Nós estamos falando de milhões de empresas no Brasil. Uma pesquisa recente do Sebrae diz que, para vocês terem uma ideia, 71% dos pequenos negócios não utiliza nenhuma solução de software integrado dentro da sua empresa. São milhões de empresas que não tiveram primeiros contatos ainda com tecnologias que ajudam em gestão, né? Que é o caso aqui da pergunta. Isso abre um mundo de... Você tem que oferecer, você tem que demonstrar, mas também você tem que falar a linguagem correta. Muitas vezes a linguagem que é apresentada é uma linguagem que ainda cria um distanciamento, o pessoal fica com receio, puxa, isso aqui não é para mim. Ela não entende o benefício, talvez, né? É preciso mostrar os benefícios em relação às dores que o empresário da pequena empresa tem. Eu acho assim, olhando um pouco de fora, né, cobrindo tecnologia, eu acho assim, as empresas de tecnologia, as grandes principalmente, descobriram esse filão, estão começando a colocar, inclusive, setores disponíveis para trabalhar pequenas e médias empresas, microempresas também, estão com soluções mais baratas, porque elas perceberam que isso é um mar azul, né? Tipo, um oceano azul. E a forma delas trabalharem ainda, talvez, a forma delas se comunicarem talvez ainda seja o grande problema mesmo. E esse é um movimento mundial, né, Igor? Ou seja, está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Ásia, Europa, Estados Unidos, exatamente porque a tecnologia hoje ela tem um preço possível, né, para aquele micro e pequeno, e é um pouco do que a gente falou, né? Os micro e pequenos que não estiverem bem tecnologicamente com as soluções adequadas, a gestão fica comprometida, mas acho que mais sério do que isso, esse micro e pequeno empreendedor ele vai se descolar do consumidor do futuro. E até acho porque que a grande preocupação está aí. Talvez o concorrente do micro e pequeno não seja o outro vizinho dele, né? Pode ser uma grande empresa multinacional, que hoje o mercado é global também, né? Então, assim, um exemplo muito singelo, um vendedor de milho na praia, de milho verde, que percebendo esse movimento tecnológico até multigeracional, o que ele faz? Primeiro ele recebe no cartão de crédito, é até comum, mas isso é uma super tecnologia que está ali na mão dele para você pagar na praia, na beira do mar, com o seu cartão. Então ele tem um meio de pagamento automatizado ali, né? Ele está recebendo o pagamento. Mas ele também bota um roteador de Wi-Fi em torno da barraquinha e a molecada vai para fazer conexão e fica em volta do milho. Isso é uma percepção de oportunidade, de utilizar tecnologias sofisticadas, mas de fácil acesso para disponibilizar para o público, genial.
Exato, acho que é muita questão da criatividade, né? Muita, Você deve dá ter para vários fazer exemplos, muita né? coisa, tem muita história que a gente pode imaginar aqui, desde processos em fábrica que começam a ser estruturados, meio na linha até de indústria 4.0, até de internet das coisas, o pessoal começa a perceber aplicações possíveis de serem feitas nas empresas. Claro que isso é gradativo, isso é muito de experimentação também, isso vem muito de quem está ligado a feiras, a congressos, que frequenta meios, às vezes internacionais, que traz ali uma experimentação e os outros vão vendo e adaptando, mas tem muita criatividade para ser aplicada nas tecnologias atuais. Inclusive, só complementando, isso é oportunidade para as startups. As startups brasileiras também estão no meio desse caldo todo, e com gente boa para projetar coisas sofisticadas e úteis. E aí você tem uma esteira de negócio muito bacana. Eu ia comentar, né? Você veja como está muito relacionado às novas gerações que vem vindo, que já é uma geração ultra conectada à tecnologia, né? É interessante notar food truck, por exemplo, né? Food truck teve aquela grande febre no Brasil e tal, mas é muito difícil você encontrar um food truck que não tem um sistema de gestão. A grande maioria vai ter, né? Por quê? Porque já é um empreendedor com um perfil diferenciado, né? Um cara talvez um pouco mais jovem, um cara que deixou uma empresa e abriu o seu próprio negócio. Então, essa geração que vem, ela naturalmente, ela adota a tecnologia como premissa para tocar o negócio, né? Você citou no último bloco, Igor, a questão da análise de dados, por exemplo. Isso já é um mundo mais distante da pequena empresa. De conseguir interpretar padrões de clientes. Mas ele já não poderia estar mais perto? Poderia. Poderia ser um momento desse de inovação também, de pensar Poderia. diferente e trazer... São desafios que primeiro tem que acontecer na mente Exato. do empresário, porque as ferramentas até deve ter para ele estar usando com mais facilidade e tal, mas ele tem que ter esse hábito. Então a gente costuma sempre falar, começa com a sua tecnologia, fazendo uma cartolina, botando seu persona lá, cola na parede e começa a entender o padrão do seu cliente. Aí você vai querer saber quantas pessoas com esse padrão estão vindo dentro da minha empresa. Aí você vai atrás da tecnologia, porque você já quer resolver o problema naquela direção. Do contrário, se eu oferecer um software para ele, mas ele nem está fazendo a cartolina e entendendo o padrão de cliente, ele não vai se sentir aderente àquela proposta que está vindo. A gente já começou a entrar no tema do terceiro bloco aqui, então vamos fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre os ganhos que o uso da tecnologia pode trazer para as empresas. A gente volta já já.